Ora, ainda bem que já se sentaram, não é? De facto, nós tivemos aqui um tempo extraordinário, onde dissemos coisas a Deus super importantes e se nós mais do que as dissermos, se nós as pusermos em prática, a nossa vida leva uma volta imensa. Mas sabem, algumas pessoas já ouviram o suficiente, já não podem suportar mais, por isso estão a sair neste momento. Não, eles vão para a classe deles, onde recebem um ensino que é adequado para a idade deles e que foi preparado especificamente para eles. Não é que este não fosse adequado também, mas assim multiplicam-se os ensinadores, multiplica-se a possibilidade de nós chegarmos mais longe. Ora, hoje já várias vezes nós ouvimos aqui uma expressão que está na base daquilo que eu quero partilhar convosco hoje. Quem é que já ouviu hoje aqui ser referido a expressão estamos alinhados? Hã? Várias vezes, foi ou não foi? Há bocado o pastor e o Tiago estavam alinhados, o Tiago foi dizendo várias vezes. É giro, porque Deus sabia aquilo que nos queria dizer hoje. E eu vou tentar transmitir-vos assim, de uma forma clara. De facto, aquilo que eu vou falar convosco hoje tem a ver com vivermos alinhados. E o que é que acontece relativamente a este alinhamento? Nós, de certeza que reconhecemos a importância das linhas no dia-a-dia. Olhem à vossa volta. Conseguem ver algumas ou não? Quando vocês olham para, por exemplo, olham para mim, eu hoje até vim com gravata para trazer umas linhas. Já ao tempo vocês não viam de gravata, não é? Mas eu não precisava da gravata para ter linhas explícitas. Isto é só para vos manter focados no alinhamento. O meu fato tem linhas. Se as linhas estivessem tortas, além de eu não ficar bem, não é? Ia-vos distrair. É ou não é verdade? A gente quando vê uma coisa que está torta, desalinhada, os nossos olhos fogem para lá. Atenção. Quando nós temos bainhas nas calças, quando nós temos, sei lá, quem diz bainhas nas calças, diz um projeto que eu tenho lá para casa, que é fazer umas, na casa do meu vizinho, que é para fazer umas bainhas dos cortinados. Eu já lhe disse que arranjava quem me ajudasse, quem eu ajudasse, mas ele quer ser ele e eu a fazermos aquilo. E eu, bem, seja o que Deus quiser, não é? Já fui comprar uma cena que a gente passa a ferro e fica logo cozido, para simplificar. Mesmo assim, só Deus é que sabe o que é que vai acontecer, é ou não é? A gente vai dar o nosso melhor. No vestuário, a importância das linhas é crucial. Faz a diferença entre ficarmos bem ou ficarmos um bocado bem mal, não é? Entretanto, também na construção. Na construção, as linhas são essenciais. Por exemplo, as linhas são essenciais no que diz respeito aos fundamentos. Porque se os alicerces não estiverem alinhados por onde vai passar a maior pressão e o peso do edifício, o que é que vai acontecer ao edifício? Quando for sujeito a tensões, desmonta-se todo. Também em relação às paredes. Quem é que já viu casas com paredes assim meias de esguelha? Hein? Tipo em que o fulano esteve lá a fazer o reboco, fez aquilo depois do almoço. E deixou aquilo assim. É estranho. E janelas tortas. Quem é que já viu janelas tortas? Especialmente quem tem que pôr uns alumínios lá. É ou não é? É tramado, é tramado. Também no trânsito. Quem é que já reparou que nas estradas, nos caminhos de ferro, até nas rotas dos aviões existem linhas? E quando não se vêem as linhas ou quando a gente não segue as linhas, como é que é? Dá mau resultado. Então o alinhamento é uma coisa que é importante. Até mesmo manter a linha no que diz respeito à alimentação, à saúde. Tudo isso são coisas que quando nós respeitamos, colhemos o fruto disso.
quando nós não respeitamos, também colhemos o fruto disso. Os frutos são diferentes, não é? Então, ninguém quer viver com bainhas descozidas e desfeitas ou mal feitas. Ninguém quer viver em casas tortas, a não ser quem morava lá na Torre de Pisa, achava um piadão àquilo. Mas aquilo estava torto, mas não estava torto. Aquilo estava direitinho. Estava torto até ao limite que dava para estar torto. Porque a parte de cima da Torre de Pisa ainda tem que cair dentro da base, senão vai cair. É ou não é? Muito bem. Aquilo que eu queria falar de hoje é de uma linha mais importante do que estas linhas que referi até agora. Eu gostava de falar das linhas com que nós nos cozemos com Deus. Ok? Também há linhas. E vou-vos mostrar, também hoje desta vez eu, para variar, fiz um PowerPoint. E vou-vos mostrar umas imagens. Não vão ser assim muito inspiradoras as primeiras, mas vão-nos inspirar. Porque o pior desastre de aviação na história deu-se há 40 anos. Isto foi o que sobrou de um dos aviões. 2 aviões chocaram um contra o outro. E por mais incrível que pareça, eles não chocaram no ar. Eles chocaram em terra. Aconteceu em Tenerife e morreram 600 pessoas. O pior medo que as pessoas têm quando andam de avião é que o avião caia, não é? Mas este acidente deu-se em terra. E tudo porque o nevoeiro impediu os pilotos de verem a linha pela qual deveriam seguir. Então, eles no acesso à pista chocaram e vocês sabem que os aviões, quando partem, estão cheios de combustível. Então, são uma espécie de bomba. E então, olha, foi o que aconteceu. Outro exemplo que nós temos são os desabamentos de prédios. A maior parte dos desabamentos de prédios e de viadutos e dessas coisas todas dão-se precisamente por desalinhamento do solo. Quando a linha do solo é alterada, por exemplo, por um terremoto, o que é que acontece a tudo aquilo que estava até bem construído e alinhado? Desalinha-se. Mas exemplos há em que não foi o solo que desabou por um terremoto. Foi o desalinhamento da construção e foi a não preparação do solo. Porque para se construir os alicerces, há métodos, há um preceito. E se nós não formos cuidadosos e alinhados nesse processo, pode acontecer isto. Vejam que o prédio ao lado está lá, descansadíssimo. Mas aquele foi conhecer o asfalto. O que é que acontece? Na nossa vida, às vezes pequenos desalinhamentos dão origem a coisas destas. Uma das regras básicas na construção é a utilização de uma ferramenta conhecida há 5.000 e tal anos. Dá para mostrar? Conhecem? Parece um peso daquelas balanças antigas, e até pode ser. Parece uma corda de saltar à corda, mas combinadas dão aquilo a que se chama um fio de prumo. Ora, o fio de prumo é um instrumento inventado pelos astrónomos no Antigo Egito, cerca de 3.000 a.C. Foi usado como instrumento de ferramenta de alinhamento nas 4 direções cardeais: o norte, o sul, o oeste e o oeste. E nós vemos a precisão com que eles construíram as famosas pirâmides, não é? Por exemplo, aquela de Gizé é uma das preferidas. E para tal, como é que eles faziam? Eles procuravam a estrela polar, vejam só, tinha que ser também num dia de lua cheia, senão não viam. Depois a sombra do fio de prumo. Porque eles construíram-nas precisamente alinhadas com o norte. E depois de traçarem o norte, eles sabiam para onde é que ficava o norte,
na direção oposta ficava o sul, eles faziam ali com os esquadros a direção este e oeste, e com essa base eles construíam toda a pirâmide deles. Muito bem. O fio de prumo é construído então por um peso de chumbo, aquele por acaso é de latão, mas aqueles usavam era de chumbo, suspenso na sua extremidade inferior. É usado na construção civil para definir o quê? A verticalidade. A verticalidade de um elemento construtivo, a verticalidade de um pilar, a verticalidade de uma parede, a verticalidade de uma aresta, de qualquer coisa que eles queiram construir. Mas não são só os objetos inventados pelos homens que precisam de ser aprumados. Nós, que fomos inventados por Deus, também precisamos de viver aprumados ou alinhados com Deus. Sei que alguns de nós têm alguma resistência em relação a esta afirmação que eu acabei de fazer. Nós, criados por Deus. E eu fico extremamente contente de que vocês fiquem desalinhados com esta afirmação. Porquê? Significa que nós não temos só pessoas que estão cá habitualmente connosco, mas temos pessoas que estão alinhadas com outros alinhamentos. E uma igreja saudável é uma igreja onde estão pessoas que não partilham a nossa fé, mas que vêm à procura dela. Certo? Então, muitos de nós, se nos fosse perguntado, há alguma prova de que Deus existe, etc., não sei o quê, nós dizíamos coisas que para os outros são subjetivas, que é a minha experiência pessoal e por aí fora, mas se alguém pedisse, dá-me uma prova objetiva da presença de Deus, a gente até conseguia com algum trabalho arranjar algumas provas históricas e algumas coisas assim, mas ainda assim algumas pessoas não têm ferramentas para, com base na historicidade de Jesus Cristo, compreender a relevância dele. Porque não estão habituadas a esse tipo de pensamento. Mas estão habituadas a coisas mais simples. Eu tenho aqui uma Bíblia. Vocês estão a ver? Isto é uma Bíblia que é um livro que está cheio de letras. Se eu vos dissesse assim que rebentou uma... como é que se chama? Uma reprografia. Como é que se chama? Um offset. Rebentou um offset. As latas de tinta, foi tudo. Os papéis, aquelas cenas todas, as agulhas. Aqui esta está cozida, por isso tem aqui uma telazinha atrás, depois tem aqui uma capa, assim. Esta parece ser de pele. Não sei se essa não é. Acho que é. É de pele, não é? Mais ou menos. É mais ou menos de pele. Ora bem. É de pele sintética, é isso. Apanharam um animal chamado sintético, esfolaram-no, fizeram a pele da minha Bíblia. É isso mesmo. Que giro. Que a gente já inventou. Ora, ainda bem, já não tem que se esfolar tantos animais, não é? Com as nossas Bíblias. É isso mesmo, é isso mesmo. Se eu vos dissesse que rebentou aquele offset todo e de repente foram lá e encontraram a minha Bíblia, vocês acreditavam ou não? Tu acreditavas? Tu és mesmo crente, pá. Tu depois tens que falar no final do culto comigo. Tu acreditas em milagres. Mas milagres assim, tipo explosões, deste género assim. Está fixe. Olha, eu sou mais incrédulo que a Fátima. Eu não consigo acreditar assim tanto. Para mim, era altamente improvável. Nem que a gente esperasse a idade do universo para acontecer uma coisa dessas, eu não ficava à espera. Eu ia ao cinema, ia lanchar, não ficava lá à espera. Porque a probabilidade de uma coisa dessas acontecer é zero. Mas a minha Bíblia ainda é um livro complicado. Nem que fosse um livro daquelas historinhas que eu tenho lá para a minha filha quando ela começar a ler, que deve ter para aí algumas 20 palavras. Mesmo um livro que só com 20 palavras e com uns desenhitos, eu não acreditava que, fruto de uma explosão, eles aparecessem. Agora, parecesse um livro feito, cozido e tal, não sei o quê. Porque uma coisa tão simples como um livro desses, de criança, um livro infantil, necessariamente reflete a obra de um criador, de um ilustrador, de alguém que fez um trabalho num offset.
Agora, nós quando olhamos para o nosso DNA é um livro de instruções de como é que se fazem olhos, como é que se fazem orelhas, como é que se fazem pernas, como é que se fazem fígados, como é que se fazem cérebros, como é que se fazem todas as partes do nosso corpo. E aquele livro é infinitamente mais complexo até do que a Bíblia. Enquanto caracteres impressos num livro. Porque a Bíblia é a palavra de Deus e a gente consegue perceber uma parte dela. Mas há tanta informação aqui que a gente não tem acesso. Há uma profundidade tão grande nestas palavras que eu não me vou atrever a dizer que o DNA é mais complicado que a Bíblia nesse sentido, ok? Só enquanto livro. Então, nós olhando para o nosso DNA, vemos a informação perfeitamente sequencial, alinhada. São trilhões de informações e de moléculas. Como é que se chamam aquelas moléculas que constituem o DNA, que agora me está a falhar? Não é os genes, não é os cromossomas, é o mesmo ao nível básico, aquele CATG. São os aminoácidos, é isso, são os aminoácidos. Obrigado, vocês é que sabem. Eu também sabia, mas era quando era novo. A idade não perdoa. Ora bem, então, vejam só, como é que nós podemos ter uma prova concreta, material da existência de Deus? O DNA. Uma explosão não podia desenhar um DNA. Muito menos construir o ambiente para o DNA se replicar, essas coisas todas. Às vezes nem isto chega para nos convencer. Porque quem não quer ser convencido, não há nada que possa ser dito para convencer. Quem abraça o seu ceticismo, fica entrincheirado no seu ceticismo e não há maneira de tirar a pessoa daí. Para nós sairmos do nosso ceticismo, nós temos que abrir a porta para uma dúvida razoável, para respostas às perguntas que nós temos. Ora bem, todo esse alinhamento que Deus criou e que tão importante é para a nossa existência. Agora, passemos para outro aspecto da nossa mensagem. Não são só os objetos inventados pelos homens que precisam de ser aprumados, nós também precisamos de viver aprumados e alinhados com Deus. E agora vêm duas perguntas. O que é que acontece à nossa vida quando nós não vivemos alinhados por Deus? Vamos lá. Já sentiram? Já? Conheço bem. Frustração. Mais? Sofrimento. Mais? Pecado grosseiro. Eu digo pecado grosseiro que é daqueles mesmo de bradar aos céus. Estão a ver a ideia? Porque normalmente nós ficamos frustrados quando pecamos. Vamos voltar ao primeiro, pode ser? Quando nós nos sentimos frustrados, normalmente há qualquer coisa que a gente fez. Também pode ser alguma coisa que alguém fez e que a gente está a levar com as consequências. Mas a nossa reação ao que aconteceu está desalinhada. Vocês entendem? É isto que nos conduz a um estado de frustração. Depois da frustração vem um sofrimento, que é outro dos aspectos. Ora, nós sofremos porque vivemos. Mas é porque vivemos num mundo desfigurado pelo pecado, onde nós teimamos em ser nós a definir o que é certo e o que é errado e não deixar Deus definir o que é certo e o que é errado para nós. Porque uma explosão também não cria uma moral. Uma explosão não dá origem a uma definição de certo e de errado, de verdade e de falso. Mas o que é que acontece à nossa vida quando nós vivemos alinhados com Deus? Quando nós evitamos os pecados grosseiros que referíamos há pouco. Aquelas coisas em que a gente se mete e que nos rebentamos todos e rebentamos com tudo aquilo que dizemos ser importante para nós. Ora, quando nós vivemos alinhados com Deus, o que a gente experimenta é realização. Isto é verdade ou não é verdade? Já agora, quando nós vivemos desalinhados, quem é que já tem alguma experiência de viver desalinhado?
Vocês já se sentiram frustrados por estarem desalinhados com Deus, a ver a vida à vossa maneira, fazendo aquilo que vocês querem mesmo? É ou não é verdade? Eu já. Já se sofreram por causa disso? Já caíram em pecados grosseiros por causa disso? Não, alguns não, porque são especiais. Eu quase que acredito, hein? Quase. Falta-me um pouquinho de fé, mas se o Senhor quiser, Ele vai acrescentar. Ou então vai trazer revelação e depois a gente fala no final. Ora bem, realização é o que nós sentimos quando nos alinhamos com Deus. Mas há mais sentimentos que nós temos quando nos alinhamos com Deus. Gozo. Vocês sabem o que é gozo? Eu sei que existem alguns que são gozões. Tem um versículo numa Bíblia que eu estou a escrever, que é: os gozões, sempre os três convosco. Mas não é a Bíblia que a gente tem, mas é. O gozo, no sentido bíblico, tem a ver com uma alegria, uma coisa assim que transborda. É assim uma alegria que nos enche. Por exemplo, quando nasceu a Inês, eu estava ali ao pé da minha mulher, a minha mulher estava a sofrer bastante. Ela estava a fazer tudo o que podia para a Inês nascer, mas a Inês estava demasiado confortável lá dentro do útero dela. Depois era preciso ela sair. Quando ela saiu, eu senti um gozo enorme. E ela também. Primeiro desapareceram as dores, que foi ótimo, não é? Foi instantaneamente. Mal a Inês saiu, pararam aquelas dores. Mas, ao mesmo tempo, o facto de a gente ver a concretização da nossa espera, bem, aquilo encheu-nos de alegria, de gozo. Ora bem, tenho que vos confessar que, como homem, sempre que eu estava para ter um filho, eu estava muito confuso. Porque minha mulher já dizia: "Ei, a minha filha", mas então quando foi a Rebeca ainda foi pior, porque ela dizia: "A minha filha e tal, eu amo-a tanto e tal". Eu não sabia como é que dava para amar alguém que eu nunca tinha visto. Não sabia bem como é que era. Porque eu estava desalinhado com o ser pai. Eu não fazia bem ideia o que aquilo era. Aliás, tenho que vos confessar que até estava um bocado assustado. Porquê? Porque esta história de ser pai é um bocado estranha. Porque a gente pode ir às aulas para se preparar, pode ter umas boas conversas, pode ler uns livros, é fantástico. Mas é só informação. E nós ou somos melhores alunos, ou somos piores alunos. Mas aquela história de ser pai é uma coisa que acontece quando a pimpolha ou o pimpolho salta cá para fora. Quando ele salta cá para fora e a gente olha para ele, epá, sou pai. É mesmo isso. E de repente nasce em nós um amor que no meu caso até ao dia de ter visto não existia. Havia cá uma sombra daquilo. Mas aquilo é tudo muito vago. Vocês não contem à minha mulher, eu estou a aproveitar para ser assim transparente, que ela não está cá. Porque ela gostava que eu sentisse as mesmas coisas que ela sentia, e eu, é isso mesmo, explica lá que eu digo que sim e assim. Mas de resto, agora, já com mais experiência, não é? Já não foi assim tão vago, mas ainda com uma fotografia dela lá gerada por aquelas ecografias 3D e mais não sei o quê, a conseguir ver mais ou menos a cara dela, até pôr a cara dela no telemóvel, que é para não me esquecer, que é para tentar concretizar assim, que a Inês vinha aí. Quando ela nasceu é que aquilo se resolveu dentro de mim, ok? E eu voltei a experimentar aquele gozo. Nós sentimos esse gozo nestas coisas familiares, quando nos casamos, quando temos assim um momento fantástico dentro da família. Quando, por exemplo, eu senti agora uma grande alegria quando vi o Iago a tocar ali. E vi também a Carmen a sentir a mesma alegria. Eu não olhei para trás, por isso não vi o Adilson e a Raquel, mas eu vi que até o Ricardo chegou para o lado por causa da baba, que andava por ali a correr e tudo. Agora percebo. O Luís não, o Luís foi resistente. Não, o Luís estava à frente, por isso é que tu não te chegaste para o lado. É isso, é verdade. Pronto. Mas cada um que tinha aqui os seus filhos, desculpem os outros pais de não me lembrar quais eram os outros, mas é o que eu me lembro agora. Ficaram... A Débora, também estava. Estou habituado, a Débora para mim toca violino, é por isso que eu não estava a meter aqui nisto. Nós sentimos gozo de ver os nossos filhos a fazerem coisas novas,
pronto, não é sobressaírem dos outros e serem mais que os outros, não tem a ver com isso, mas tem a ver com eles próprios superarem-se, eles próprios. Dá-nos gozo. Ora, gozo não devia ser usado sequer a raiz de gozo para gozar, de gozões. Estão a ver a ideia? Que até estraga a palavra. Mas é assim que a gente a usa mais. Vamos ver a próxima. Paz. Paz. Ora bem, nós gostamos imenso de paz. É ou não é? Gostamos imenso quando o Trump fica em silêncio. Não é verdade? Normalmente quando ele está caladinho, fica tudo mais tranquilo. Para mim é fácil falar porque também não tenho que tomar as decisões dele, não é? Mas a verdade é, nós gostamos de paz, mas a paz que o mundo tem para nos oferecer, como por exemplo, governando-nos bem, tomando boas decisões, não entrando em conflitos, conflitos económicos, conflitos militares, conflitos diplomáticos. Bem, porque só quem experimenta as consequências dos conflitos é que percebe as implicações. Porque, por exemplo, houve tempos em que Angola estava em guerra. Só que havia partes de Angola que não estavam. Então eles ouviam falar de guerra e tal, e para eles guerra era uma coisa muito tramada, que estava a estragar o país e tal, não sei o quê. Mas quem sabia o que era a guerra eram aqueles que estavam lá no meio dos tiros, no meio dos bombardeamentos, a ver as construções a desabar e a ficar tudo desolado. Para esses, a paz ganhava um novo significado, uma nova cor. Ora, o mundo tem paz para nos dar, mas é uma paz que está circunscrita às coisas que nos rodeiam e que é basicamente a ausência de conflitos com quem está à nossa volta. Mas Deus tem uma paz e nós, alinhados com Deus, temos acesso a uma paz que vai muito para além disso. É uma paz, inclusive, connosco próprios, que eu digo-vos, não há ninguém mais insuportável do que eu. Hã? E vocês concordam, digam lá, é? Mas vocês deviam concordar assim, não há ninguém mais difícil de aturar do que eu mesmo. Porque os outros aborrecem, mas depois vão para casa. Agora, eu nunca consegui ir para casa deixando-me de fora. E às vezes estou farto de mim. Vocês entendem? E Deus põe-nos em paz conosco mesmos. Dá-nos paz quando estamos no meio dos tiroteios, no meio de tudo. É essa a paz que excede todo o entendimento que Deus tem para nos dar. Ora, é esta a base dos relacionamentos. Se nós vivemos alinhados com a nossa esposa, o que é que vai acontecer? Nós sentimos-nos realizados, temos gozo e paz. E até gostamos de ir para casa. Outro dia a Carla estava, vou-me mesmo esticar, porque como ela não está, tenho que aproveitar. Bem, ela estava mesmo difícil de aturar. Estava. Eu consigo compreender as razões para isso tudo. Porque a nossa filha é australiana. Nasceu cá em Lisboa, mas é australiana. Ou é nova zelandesa, ou uma coisa qualquer. Porque ela não conhece as horas de dormir dos portugueses. Então, ela gosta de dormir durante o dia e gosta de estar acordada até 1h30, 2, 3, 4, 5. Então fica muito difícil. E às vezes é até às 3 da manhã que fica acordado, no dia a seguir, se calhar, já é das 3 em diante. Portanto, para ela está-se bem, qualquer hora é boa. Mas quando isto acontece e nos baralha, nós ficamos com um jet lag, sem viajar, muito grande. E ela estava mesmo difícil. Eu não, eu estava mesmo na paz, estava mesmo. Vocês acreditam, não acreditam? Pois não, também não estava. Então veja, estávamos os dois desalinhados. Então foi a primeira vez na vida que eu cheguei aqui à igreja para deixar os meus filhos, para virem ensaiar, para esta apresentação, e a seguir pensei em ir para casa. Ora, pensei em ir para casa e disse, nem pensar. Nem pensar. Eu tenho visitas para fazer e fui servir o Senhor. E o Senhor usou-me de uma forma maravilhosa. Eu fiquei tão feliz com o Senhor ter aquelas visitas para eu fazer. Quando cheguei a casa, fruto da presença
de Deus que eu experimentei nessas visitas, eu já tive prazer em voltar em casa. Mas naquele momento, se eu tinha entrado em casa, parecia um touro numa loja de porcelanas. Estão a ver a ideia, não é? Era mau, era mau. Sabem que é importante a gente saber sair e é importante a gente saber entrar. É ou não é? Eu já tive assim umas circunstâncias ao longo da vida onde eu tive que aprender a sair. Muito bem. Mas se nós vivemos desalinhados com a nossa esposa, como é que nós ficamos? Podemos voltar aos primeiros 3 slides, Daniel? Como é que nós ficamos quando estamos desalinhados? Frustrados, em sofrimento e mais cedo ou mais tarde pecamos. Quem é que me entende? É preciso fazer desenhos? Acho que vocês sabem do que é que eu estou a falar. É ou não é? Então, vamos transitar do ambiente familiar para o nosso trabalho e para o relacionamento com o nosso trabalho e com o nosso patrão. Quando nós vivemos alinhados com aquilo que temos que fazer e com quem dirige o nosso labor, não é? O que é que nós sentimos? Sentimos-nos realizados no trabalho. Sentimos-nos e somos, de facto, produtivos. Temos prazer em trabalhar e o local de trabalho dá-nos tranquilidade, dá-nos paz. É uma alegria irmos trabalhar. Ora, mas se nós não estamos alinhados com aquilo que temos a fazer, as tarefas que temos, ou com quem dirige o nosso trabalho, nós vivemos frustrados, sofremos que nos fartamos e acabamos por pecar e muitas vezes desistir desse emprego e ir à procura de outro. É ou não é verdade? Ora, se nos relacionamentos é assim, nos relacionamentos humanos é assim, porquê é que seria diferente na nossa relação com Deus? Deus chamou-nos a ter uma relação com Ele. Ele não só é o autor da nossa vida, o criador do universo e de tudo quanto nele existe, mas Ele também quer ter um relacionamento íntimo connosco. Mesmo que nós não nos relacionemos diariamente com Ele, Ele relaciona-se diariamente connosco e mantém-nos vivos. Vocês sabiam? Deus tem um compromisso diário connosco, está constantemente alinhado connosco. Vejam só, Ele garante que nós temos oxigênio para respirar. Teve que garantir isso já há milhares e milhares de anos. Alguns dizem há milhões de anos, outros dizem há gazilhões de anos. Nós não sabemos, não estávamos lá, ninguém estava lá para observar. Uns interpretam as evidências de uma maneira, outros de outra. Quando chegámos lá acima, a gente pergunta-lhe e ele diz-nos quando é que fez. Ele garante a quantidade de oxigênio para respirar, garante que o nosso corpo funcione e garante que as nossas necessidades básicas sejam supridas. Acompanhado destes cuidados de Deus para connosco, vem um ingrediente extremamente importante para a nossa vida, que é a sua vontade. Deus tem uma vontade, Deus tem um desejo, Deus tem um objetivo e uma forma para o atingirmos. E das duas uma, ou vivemos alinhados com esta sua vontade, ou vivemos desalinhados. Agora, para meditar acerca desta possibilidade de vivermos alinhados ou desalinhados, escolhi um personagem que é muito inspirador, porque rapidamente ele passava de um lado para o outro, assim, num piscar de olhos. E então, é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, se quiserem abrir em Marcos 1, 16 e 17, vocês podem ver um momento importantíssimo na vida de Pedro. O apóstolo Pedro era muito temperamental, era impulsivo. Temos aqui mais alguém que seja impulsivo ou não? Sangue na guerra. Primeiro faz, depois pensa. Hã? Estão a ver a cena? É mais ou menos assim. Alguns eu já sabia, outros fiquei agora extremamente surpreendido quando puseram o dedo no ar. Eu sei que os outros não são impulsivos, ou pelo menos não assumem. É assim que eu vou guardar cá dentro de mim. Cada vez que nós nos alinhamos e nós nos desalinhamos, existem consequências na nossa vida. Vejam só.
Marcos 1, 16 e 17. Andando junto ao mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse-lhes: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Ou seja, Deus alinhou-se com Pedro neste dia. Ele estava alinhado no que dizia respeito a mantê-lo vivo, a funcionar, por aí fora. No entanto, Deus alinhou a vontade dele com a vontade que expressou para Pedro e convidou-o a viver nessa parceria com ele. Então o que é que acontece? Chamou a um relacionamento pessoal com ele. Mas esse alinhamento veio acompanhado de uma outra vontade que ele expressou de uma forma muito clara, que é: vem após mim, isto é, segue-me, alinha-te e eu vou fazer de ti um pescador de homens. Ou seja, eu tenho uma vontade para a tua vida, eu tenho uma linha orientadora, eu tenho um fio de prumo para ti. Vais ser pescador de homens. E eu agora tenho que ser extremamente honesto convosco, irmãos, e comigo mesmo, que é: não basta a gente ter um relacionamento pessoal com Deus para nós estarmos alinhados com Deus. Não basta acreditar em Deus e vir aos cultos. Porque Deus tem uma vontade para nós. Não basta até orar em casa ou orar aqui nos cultos. Deus tem uma vontade. Deus tem uma linha orientadora. Deus tem um fio de prumo para a nossa vida, para que a nossa vida seja extraordinária, em vez de ser o contrário. Vocês sabem o que é o contrário da extraordinário ou não? É ordinário. Não no sentido mau da palavra, mas também pode chegar a ser. Pelo menos, quando eu andava desenhado com Deus, eu tive uma vida ordinária no sentido de vulgar e não extraordinária, e tive uma vida ordinária no outro sentido. Porque é assim mesmo. Deus tem uma vontade concreta para cada um de nós, para além de nos manter vivos. Não dá para sermos cristãos daqueles que têm apenas uma relação com Deus. Vêm aos cultos, leem a Bíblia, oram, mas depois não fazem aquilo que Deus pede. Não respondem à chamada. E fazem como o outro que a gente estudava lá no grupo de jovens. Deixa-me primeiro enterrar o meu pai. E o pai se calhar nem estava doente, nem estava num momento prestes a partir. Deixa-me primeiro viver a minha vida, fazer as minhas escolhas, correr atrás dos meus objetivos. Deixa-me primeiro concretizar os sonhos que eu tenho para a minha vida. E depois, quando eu me reformar, quando eu me passar esta juventude, com as hormonas aos pulos, com isto e com aquilo, quando eu tiver uma casa, um carro, um Ferrari, mais não sei o quê, e tiver viajado pelo mundo, então eu estou disponível para fazer a tua vontade, Senhor Deus, poderoso, soberano do céu e da terra. Isto é um contrassenso. É um contrassenso. Nós só temos o hoje. Para além disso, que alimenta a nossa relação com Deus, virmos à igreja, lermos a palavra de Deus em casa e aqui, orarmos aqui em casa. Há uma vontade, há um caminho, há um fio condutor. Jesus chama Simão e chama André para serem seus discípulos. Isso significa o início de um alinhamento com Deus. O início do alinhamento com Deus vem com esta chamada. Há um encontro que Ele tem connosco e nos chama. Eu para ti quero isto. Pois a gente tem muitas desconfianças. Será que Deus é bom da cabeça? Será que Ele quer coisas para mim que eu também quero? Será que Ele não vai fazer de mim um bobo da corte? Será que eu não vou ser para aí um bom samaritano, mas que vou chegar ao final da minha vida e pronto, vou olhar para trás e perda de tempo, podia ter aproveitado esta, aquela, outra oportunidade?
essa desconfiança é legítima. Quem quiser ter, pode ter. Mas quem tem esta desconfiança em relação a Deus, não conhece Deus. Não conhece o Deus que diz: eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós. São pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Não é o fim que Deus espera, é o fim que nós esperamos. Porque todas essas ânsias que nós temos de realização foram plantadas por Deus em nós, quando nos criou, quando nos concebeu. Ele, mais do que nós, quer que a gente se realize. O compromisso dele não é com os nossos caprichos, mas é com os nossos desejos mais profundos. Aliás, os nossos caprichos normalmente levam-nos a pecados grosseiros. E isso ele está completamente desalinhado com esses caprichos. Mas com as coisas importantes e que nos dão gozo, e que nos realizam, e que nos deixam em paz, ele está 100% alinhado com isso. Quando Deus nos chama, é para fazer com que algo sobrenatural e extraordinário aconteça. Vocês sabem, Deus não precisa de números, nem precisa de igrejas cheias para se sentir feliz. Deus precisa de alguém alinhado com Ele. Porque com uma pessoa alinhada com Ele, Ele arranja números, arranja igrejas cheias e as igrejas não chegam para conter aquilo que Ele é capaz de fazer. Vocês entendem? E a história de Pedro continua. Ele alinhou-se com Jesus, deixou as suas redes de pesca e seguiu. E ao estar perto de Jesus, começou a conhecer o coração e os planos de Deus. É ou não é? Agora, nós, o irmão, a irmã, segue a Jesus. Se segue, necessariamente tem que estar perto dele diariamente. Para quê? Para conhecer o seu coração, o seu plano e alinhar-se com isso. Isto não é um problema para vocês, irmãos. Isto é um problema para mim. Às vezes acontecem coisas na vida e eu, apesar de ser pastor, deixo de buscar a Deus todos os dias. Não deixo de orar, não deixo de fazer os meus rituais religiosos. Porquê? Senhor Jesus, obrigado por este dia. Senhor Jesus, obrigado por esta refeição. Senhor Jesus, arranja-me um lugar onde estacionar o carro. Senhor Jesus, mete juízo na cabeça dos meus filhos, porque eu já tentei, não sou capaz. Estão a ver? Até cito versículos da Bíblia, até tenho conversas inspiradoras, mas no que diz respeito à minha vontade de ser teimoso, entendem? E de levar a minha adiante, porque estou frustrado com alguma coisa que está a acontecer, e porque acho que tenho razão, e porque acho que estou a ver melhor do que alguém, seja lá pelo que for. Pois todos nós temos as nossas paranoias. A nossa maneira de lidar com as coisas. Ora, nesse momento eu fico desalinhado. E ao ficar desalinhado, sofro. Sofro e faço sofrer. O desafio de Deus é que a gente vá mais longe. Ora, uma nova vida tinha começado para Pedro. O seu nome tinha mudado para Simão, de Simão para Pedro. O seu ofício tinha mudado de pescador para pescador de homens, discípulo de Jesus. Ele tinha-se alinhado, mas durante esse processo, Pedro desalinhou-se algumas vezes. Primeiro, quando Jesus estava a preparar para a sua morte, Jesus, tu não tens nada que passar por... Essa cena de água, não tens nada que passar por aí. É ou não é? Os seus interesses estavam a ser postos em causa. Jesus teve que o repreender. E em vez de falar com Pedro, até falou com o diabo. Vejam só ao ponto que chegou o desalinhamento. Ele estava, em vez de estar alinhado com Jesus, estava alinhado com quem? Será que isto pode acontecer connosco ou não? Ora, eu vou-vos dizer, na primeira fase da minha vida em que eu conhecia Deus, uma das grandes razões para eu me desviar, porque eu vivi anos desviado, foi exatamente o desalinhamento que eu via nos crentes. E o desalinhamento que eu via nas pessoas que o representavam fez-me desacreditar das pessoas e do próprio Deus. Pois quando eu vivi desalinhado, descobri que afinal eles tinham razão. Eram desalinhados, não sabiam viver a vida que me inspiravam a seguir, mas Deus era uma outra loiça. E eu então fui à procura de Deus e não à procura das pessoas para onde eu podia olhar para conhecer a Deus. E aí começou o meu alinhamento.
Em Mateus 26, 33 a 35, vemos um Pedro excessivamente confiante, acreditando que estava perfeitamente alinhado com Deus. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E Pedro disse-lhe: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Depois Jesus teve que cantar aquele corinho: onde estão os que cantavam aleluia? Porque quando as coisas apertaram, eles deram de frosques. Foi ou não foi? Pedro foi avisado que ele iria negá-lo, mas Pedro não reconheceu o aviso de Jesus. Ele não percebeu que tinha fragilidades, que apesar de estar perto de Jesus, ainda não estava disponível a morrer por ele, sequer a sofrer por ele, porque só um é que estava condenado. Ele se calhar levava era um enxerto de porrada no meio daquilo tudo. Mas em princípio não o matariam, porque eles estavam demasiado focados em matar Jesus. Era ou não era? Mas, de facto, o morrer por Cristo chegou a acontecer mais tarde, segundo nos diz a tradição. Vamos ler o relato que, conforme aconteceu já um pouco mais tarde, nesse capítulo 26 de Mateus. Mateus 26, 69 a 75. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente tu também és deles, pois a tua fala te denuncia. Vocês sabem este linguajar que a gente tem na igreja? Tipo, a paz do Senhor, irmão. E outras coisas que a gente diz que são diferentes daquelas que a gente usa para cumprimentar as pessoas. Normalmente dizemos bom dia, boa tarde, boa noite, olá, como estás? Estão a ver? Ele foi traído pela paz do Senhor, irmão. Ou por uma destas expressões que a gente usa cá dentro, no nosso circuito. E ele começou a praguejar, é o tal pecado grosseiro que eu falava, e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saindo dali, chorou amargamente. Nós nesse episódio vemos o ciclo de que eu falei atrás. O ciclo fruto de Pedro viver desalinhado com Deus. Primeiro frustrou-se. Depois de o negar, fugiu para o vestíbulo, para não ter que enfrentar mais conversas naquele lugar. Por ter falhado ao ter negado. Imagino o coração de Pedro quando ele negou a Jesus pela primeira vez. Ele deve o ter beliscado todo por dentro. Vocês sabem, quando a gente está assim muito alinhadinhos e de repente somos pressionados e falhamos redondamente. Vocês sabem aquela sensação? Sabem ou não sabem? Hã? Quase todos sabem. Os outros, se não sabem, um dia vão descobrir. Mas eu acho que esse dia já aconteceu. Em segundo lugar, ele sofreu. Continuou a negar, contrariando tudo aquilo que ele tinha vivido com Jesus, produzindo um intenso sofrimento. E é este sofrimento que o leva a ter aquela reação mais infusiva daquele pecado grosseiro com que ele termina o terceiro patamar do pecado grosseiro, não é? Dado que começou a praguejar e a jurar que não conhecia Jesus. O velho pescador voltou. O Pedro desalinhado ressurgiu. Um Pedro sofredor, mentiroso, sem honra. Um Pedro fora da vontade daquele que agora conhecia e tinha seguido. As consequências de nós vivermos desalinhados são gravíssimas, irmãos. Mas não são só gravíssimas para nós. São para nós e para a nossa família. Mas não é só para nós e para a nossa família. É para nós, para a nossa família e para o corpo de Cristo. Não há pior coisa na igreja do que um crente que vive desalinhado da vontade de Deus. Sabe o que acontece a esse tipo de crente? Torna-se crítico, amargo e tudo o quê? Fruto da frustração. Quem é que já andou por essas águas? Além de mim. Ainda bem que são tão poucos. Eu fico tão feliz. Esta igreja é mesmo maravilhosa. Nem sou digno.
Mas, irmãos, há esperança, porque quando nós nos voltamos a alinhar com Deus e com a sua vontade, acontecem coisas sobrenaturais. Eu não quero que ninguém saia daqui triste por estar desalinhado, ok? Eu quero que o irmão tenha esperança e que viva alinhado com Deus, porque dessa maneira Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida. Vamos só citar agora brevemente Atos 2, dia do Pentecostes. O mesmo Pedro que tinha praguejado e jurado que não conhecia Jesus, diante da multidão virou-se e disse assim: a esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Uma das pregações mais extraordinárias registradas na Bíblia. Converteram-se quantos? Quase 3.000 pessoas com aquela pregação. Estava alinhado ou não estava? É ou não é sobrenatural o resultado? Quando Pedro foi à casa de Cornélio abrir a porta da igreja para os gentios, para os não-judeus, nem prosélitos do judaísmo. O que é que Pedro diz? Depois de todo aquele tratamento que Deus lhe deu, que por falta de tempo não vou aqui recontar, ele diz assim: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ele fazia, porque ele tinha vivido numa tradição em que havia uma certa superioridade e um complexo de especialidade que os judeus tinham. E de facto, todas as pessoas que são marcadas pela presença de Deus são especiais. Mas não são especiais por elas próprias. São especiais pela presença de Deus nelas. Então é bom viver alinhados com essa presença e não desalinhados, senão lá se vai a especialidade. E nós ficamos, em vez de ser especial, ficamos especialmente intragáveis. Ora, e em Atos 15:15, agora vou ler. De sorte, vejam só o que aconteceu com Pedro alinhado com Deus. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E o que é que lhes acontecia? Eram curados. Agora reparem, toda esta sobrenaturalidade que a gente referiu na vida de Pedro é possível na vida de todos nós. De todos nós que queiramos viver alinhados com a vontade de Deus. Como o pastor dizia, às vezes nós estamos alinhados com aquilo que nos ensinaram na igreja. E olha, ensinaram-nos na igreja que vir aos cultos, ler a Bíblia e orar faz de nós bons cristãos. Eu hoje vim desalinhar essa doutrina. E vim dizer que temos que fazer isso tudo. Mas temos que, ouviste o que foi dito aos antigos, temos que ir à igreja, ler a Bíblia e orar. Eu, porém, vos digo, alinhem-se com a vontade de Deus. Não temos que deixar o ensino que nos foi dado, mas temos que o alinhar com a vontade específica de Deus para a nossa vida. Aquele espírito que contende com o nosso espírito para nos corrigir e afinar. O Pedro alinhado produziu fruto e foi uma bênção para os que o rodeavam. O Pedro alinhado com Deus passou a curar pessoas com a sua sombra, a pregar o Evangelho, a converterem-se milhares de pessoas. Foi usado por Deus para desconstruir preconceitos que fechavam a porta da igreja a nós, que não nascemos judeus. Ainda que possamos ter umas pingas de sangue judaico, porque os judeus andaram por aí a espalhar o sangue deles por aí todo lado. Quando uma pessoa começa a ser alinhada com a vontade de Deus, é capacitada para trazer à terra os planos de Deus para o seu povo e para os cativos, que ainda não são seu povo. Não é apenas uma questão pessoal que diz respeito a nós mesmos. Isto tem a ver com todos nós, com toda a humanidade. Estar alinhados com Deus não é importante para nós apenas. É fundamental para a igreja crescer e para que outras pessoas conheçam a Cristo. Desalinhados com Deus, nós vivemos mal. Alinhados com Deus, vivemos bem, cumprimos o propósito e a vontade. E damos razão a Deus para nos manter vivos. Não sei se vocês sabem, mas uma vez por mês nós temos aqui um memorial onde nós lemos a dada altura
Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque vimos à igreja no culto de ceia, oramos, fazemos as nossas penitências de pedir a Deus perdão pelas coisas que nos lembramos, mas não nos queremos lembrar das outras em que estamos desalinhados. E se nós teimarmos nessa postura, ficamos fracos, ficamos doentes e morremos. Com isto não estou a dizer que todas as pessoas que estão fracas, doentes e morrem é por causa disto. Porque todos nós morremos por variedíssimas razões. Ficamos fracos por variedíssimas razões. Ficamos doentes por variedíssimas razões. Mas espiritualmente nós ficamos fracos, doentes e morremos por estarmos desalinhados com a vontade de Deus. Então eu queria vos fazer um convite. É um convite muito direto e é um convite que se destina a dois públicos diferentes. Primeiro, destina-se àqueles que já são salvos, àqueles que já têm dito que estão alinhados. Se ao ouvirem estas minhas fracas palavras, vocês conseguiram escutar as palavras de Deus e perceberam dentro de vocês algum desalinhamento grosseiro, eu desafiava-vos a ficarem de pé no vosso lugar, pedindo perdão a Deus. Porque se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se nós tivermos pecados grosseiros dentro de nós e não os confessarmos, e eu prefiro lidar com Deus em casa, é a vossa escolha, é possível, não vou dizer que não é possível, mas vou-vos dizer que perdem esta oportunidade e eu não sei se vocês vão fazer isso em casa sozinhos. Como corpo, nós podemos fazer isso agora. E olha, eu só não me levantei porque estou de pé, porque eu respondo a este próprio convite que faço. Em segundo lugar, há pessoas no nosso meio que podem ter andado ou nunca conhecido a Deus ou ter andado longe dele. Hoje é um dia em que vocês podem reconciliar-se com Ele e dizer: olha Deus, já tinha ouvido muitas coisas a teu respeito e até já segui por um tempo, mas até já pensei que era bom, mas depois desinteressei-me. Mas olha, depois disto que tu me falaste ao coração, eis-me aqui. Volta a criar para mim este alinhamento. Dá-me esta linha que eu vou tentar seguir. E sei que com a tua ajuda eu vou conseguir. Temos aqui alguém que queira dar esse passo hoje? Não sei se nós podemos ter o grupo de louvor aqui. Se estão todos embora. Foram todos? Não temos, não é? Se calhar temos. Graças a Deus temos. Então, vamos fazer uma oração de quebrantamento diante de Deus. À medida que a gente fizer esta oração, outros de vocês se vão poder levantar se quiserem. Se não quiserem, não se levantem. A Bíblia diz que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Mas também diz que se nós o negarmos, Ele também nos negará. Agora, como é que nós vamos testemunhar para os de fora se nós até diante uns dos outros temos dificuldade em assumir o que se passa na nossa vida, irmãos? Temos que ser credíveis. Senhor Jesus, podes ir tocando. Nós estamos na Tua presença, Pai, quebrantados, Deus. Quebrantados porque, ao escutarmos aquilo que aconteceu na vida do Pedro, nós percebemos, Deus, que isto acontece vez após vez na nossa vida, Pai, e nós estamos aqui, Deus, para Te pedir perdão por isso, Deus. Às vezes custa-nos a admitir, Deus, que somos tão teimosos, que somos tão centrados em nós mesmos, tão cheios de nós mesmos, da nossa vontade, do nosso ego, das nossas razões, dos nossos pensamentos, que às vezes ofuscamos a Tua vontade dentro de nós e chegamos a confundir a nossa com a Tua.
Se bem que a tua vontade é perfeita, é agradável, Deus. É especial, é boa, faz coisas extraordinárias, gera vida à nossa volta, enquanto que a nossa vontade fere, estraga, frustra. Oh Deus, tu disseste que pelos frutos se conhece a árvore. E eu olhando para a minha vida eu vejo, Pai, que nem todos os frutos desta árvore são bons. Nem todas as atitudes que eu escolho ter são aquelas que tu me desafiaste a ter. Oh Deus, perdoa a minha teimosia, perdoa a minha dureza, Deus. E eu quero quebrantar-me diante de Ti, porque eu quero sair daqui limpo. Não quero sair daqui transportando mais pesos das minhas falhas, desta ousadia que tenho de vir à Tua presença, provocar a Tua ira, Deus. Afirmando-me especial, afirmando-me lavado no sangue do Cordeiro e retendo para mim áreas onde o Teu sangue gostaria de lavar, gostaria de purificar, gostaria de restaurar, para eu me realizar mais, para eu ser mais livre, para eu ser mais abençoado e uma bênção maior. Eu peço-te perdão, Pai, no nome de Jesus, e ponho a minha vida diante de Ti, Deus. Toca a minha vida, Deus. Liberta-me desse cativeiro, Pai. Liberta-me do meu orgulho, Pai. Reveste-me de humildade. Por isso eu me estou a humilhar diante de Ti, Deus, expondo a minha fraqueza, Pai. Ainda que não a nomeie diante dos meus irmãos, Tu a conheces, Tu a sabes. Pai, no nome de Jesus, cobre-a, Deus. Oh, Deus, e também para aqueles que estão no nosso meio, Deus, que têm andado longe ou que nunca andaram perto, Pai. Nós louvamos-te, Deus, por aqueles que deram esse passo nesta manhã e que se levantaram querendo um relacionamento contigo. Um relacionamento para acabar com a frustração, para acabar com o sofrimento e para acabar, Pai, com aqueles pecados grosseiros que revestem a nossa vida e que definem as linhas pelas quais nós nos cozemos na vida. Pai, nós queremos novas linhas, nós queremos novos rumos, Pai, e queremos, Pai, que Tu nos perdoes o nosso pecado. Nós reconhecemos, Pai, que Jesus Cristo nasceu, e vamos celebrar o seu aniversário dentro de dias. Pai, nasceu há 2000 anos, mas nasceu para morrer, para oferecer a sua vida em troca da minha, depois de me ter ensinado como é que eu devia viver, como é que eu devia dirigir-me, quais é que eram as linhas pelas quais eu me devia guiar. Oh Deus, obrigado pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. Eu merecia ter morrido, não era Ele, mas Ele morreu e substituiu-me numa pena que, se eu pagasse, desaparecia e perdia-me eternamente. Mas Ele provou a morte por mim, para que eu pudesse ter vida, e eu agradeço-te isso, e por isso entrego-te a minha vida. Perdoa-me, toma a minha vida de volta para Ti, e ensina-me a confiar na Tua bondade, na Tua vontade, e a deixar-me conduzir por ela, no nome de Jesus, Deus, para a Tua glória, para a bênção minha, bênção da minha família e bênção daquele corpo do qual Tu fazes um exército como nunca ninguém viu, Pai. Não um exército de guerra e de destruição, mas um exército de paz, de cura, de reconciliação, de justiça. No nome de Jesus, Deus, sabemos que oramos segundo a Tua vontade. No nome de Jesus, aquele que tudo isto tornou possível. Amém. Aqueles que fizeram esta oração e que ainda não têm uma Bíblia, não têm um Novo Testamento, não têm nenhuma porção da Bíblia, vocês venham aqui no final e aqui o Samuel vai-vos entregar um Novo Testamento. Não, é só um livro da Bíblia, para vocês poderem ter um pouco da Palavra de Deus e poderem desfrutar do que é ler as palavras do Deus vivo, depois de fazer esta oração. Porque depois de fazer esta oração, a Palavra de Deus fica viva para nós. Porque as coisas de Deus não se compreendem, nem são compreensíveis ao homem natural, mas elas discernem-se espiritualmente. Para isso temos que abrir a nossa vida, dizer: Deus, toma o Teu lugar, e Ele com os seus olhos guia-nos a toda a verdade. Vocês podem ficar sentados. Obrigado pela vossa resposta ao Espírito de Deus, e vamos terminar agora o nosso culto cantando também os parabéns. Pastor, tem mais alguma coisa a dizer?